E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer alguns comentários sobre uma ilustração que eu fiz recentemente do Hearthstone. Eu terminei ela ontem e tô trazendo esse vídeo que é mais rápido, mais compacto para vocês. Não vai ser um passo a passo de como eu fiz, mas eu vou falar um pouquinho sobre a ilustração e eu acredito que pode estar agregando muito para vocês. E aí galera, meu nome é Jackson e aqui nessa ilustração eu comecei com ela com a idealização da ideia, né? Inicialmente eu comecei com umas thumbnails, né? Optei por centralizar o personagem, lembrando alguns conceitos de composição e visual de storytelling, que é um livro que eu já dei uma olhada assim meio por cima recentemente também. Também peguei inspiração numa ilustração que eu vi lá no ArtStation, que é muito boa. Eu vou deixar o link na descrição para vocês entrarem e saberem um pouquinho mais desse ilustrador, que também é muito bom. E essa ilustração também que eu peguei de referência, ela é muito boa porque ela visualiza muito enquadramento e storytelling, que eu acho bem interessante vocês estudarem ela, porque ela mostra assim um ponto foco, a iluminação. Então é bem legal o enquadramento dela. Então eu utilizei ela como referência para a ideia da minha ilustração. Agora o segundo ponto que eu queria falar é a parte que eu reestruturei a ideia, porque eu não fiz essa ilustração de uma forma linear, primeiro eu fiz o thumb, esboço, depois a line art, cores bases e depois iluminação e renderização. Não, foi um processo meio caótico, então até por isso que eu não vou conseguir trazer certinho aqui para vocês, porque realmente foi bem caótico. Meio que eu tava indo para frente e voltei nessa ilustração, né? Eu tinha começado ela, tava fazendo ali e depois eu acabo voltando para a line art dela, eu ponho ela com uma opacidade menor, refaço a line art e começo meio que do zero. E aí dentro dessa reestruturação da ideia, que eu já havia decidido um pouco da iluminação, a posição dos objetos, do cenário com suas cores bases, mas acabei mudando a quantidade de personagens, né? Fazer uma cena um pouquinho diferente. Antes a ideia era uma opressão do mais fraco diante dos dois oponentes fortes, e agora o idealizado se tornou um oponente forte, estressado diante de um fraco que acaba de fazer uma jogada boa ali dentro do seu jogo de Hearthstone e admito não ser muito original, mas eu achei legal para executar um olhar agressivo contraposto de uma expressão contente, até surpresa por ter desafiado o seu oponente, né? Então eu peguei ali um personagem que eu já tinha feito há um tempo atrás e coloquei ele em uma posição menor e o outro maior ali quebrando um pouquinho o enquadramento, assim, de uma maneira mais legal, com a câmera pegando um pouco de cima. Então eu acho que ficou interessante. Não ficou tão bom ali na questão do... como eu posso explicar? Não ficou tão interessante, se for para ver bem, a questão da perspectiva, mas a arte, a composição eu acabei gostando, então eu acabei por deixar. Ó, a moto passando, não liguem para isso. Detalhes, a iluminação com a ilustração mais direcionada, com o orc genérico ali que eu criei de forma bem rápida, que realmente foi um orc assim que eu dei uma olhada em referências e vi o que os orcs têm. Eles são verdes, usam armaduras, tem um cabelo interessante. Eu acabei lembrando dos cabelos do Ragnar Lothbrok lá do Vikings, né? Acabei tentando fazer algo mais ou menos, só não fiz a trança. O elfo já não é um personagem assim original do Hearthstone. Lá tem elfos, mas eu digo que é um personagem que eu criei para uma história minha e acabei trazendo ele, que eu achei legal de embutir ele nessa ilustração. Mas o que eu fiz? Eu peguei uma arte, que eu vou pôr aqui pra vocês darem uma olhadinha, e peguei a roupa desse personagem e coloquei no meu, porque eu achei que seria uma forma interessante de fazer referência a um personagem que já existe dentro do game. Então eu acabei optando por trocar as roupas do meu personagem e colocar aqui de um que já é existente dentro do mundo fantasioso de Hearthstone. Depois disso eu acabei por encaixar e comecei a trabalhar as ideias de iluminação natural, né? A luz natural do céu, de fora, e a luz mágica que ia vindo do próprio jogo deles ali no tabuleiro. Então o que eu fiz? Eu coloquei uma composição utilizando o círculo cromático. O que é o círculo cromático? É o círculo de cores. Vou pôr aqui para vocês darem uma olhadinha. E com base
das suas cores complementares, que é a laranja e azul, que no caso eu vou até explicar aqui para vocês o que são cores complementares. Na faculdade eu aprendi que cores complementares são as que estão em composição totalmente opostas no círculo cromático, e isso gera, como se diz, uma combinação mais contrastante, né? É aquele contraste maior de cores. Não é igual você pôr um azul claro e um azul escuro um do lado do outro, que você vai ver tipo uma transição. Você colocando cores de alto contraste, elas vão dar mais nitidez uma para outra. Então é bem legal estar fazendo dessa forma, né? Utilizando o círculo cromático para esses tipos de estudo. Quando você for fazer sua ilustração, dá uma pensadinha aí nas cores, dá uma olhadinha no círculo cromático, que eu acho uma recomendação bem legal, né? Então, é só para a gente fazer aqui uma linha do que eu falei até agora, né? Thumbnails, que foi para decidir a ideia. Eu reestruturei a ideia da thumb, né, para algo que eu achei mais interessante durante a ilustração, e depois eu comecei a colocar os detalhes e pensar nas cores, né, que eu acabei de falar. E o que eu posso pôr de observações a mais aqui? Interessante como ideias, na nossa mente, as ideias na nossa mente elas aparecem bem completas, né? Mas na hora de você pôr no papel, fica meio que desfocado na execução e você tem que ir descobrindo os detalhes. Então, quando você for fazer uma ilustração, não fique muito apegado a fazer de primeira, porque, como eu disse, esse processo que eu fiz foi bem caótico. Eu voltei atrás e acabei refazendo muita coisa, por isso que a ilustração aqui demorou mais de 15 horas, porque eu fiquei voltando para fazer coisas que, se eu tivesse decidido do início de uma maneira linear, eu não precisaria voltar, mas às vezes a gente só quer desenhar e o processo é meio maluco mesmo. Outra coisa legal nessa ilustração, eu utilizei referências do game, de propaganda dele, né? Como tem um livro que aparece numa das propagandas deles, eu coloquei lá na prateleira. Tem um macaquinho de ouro que também aparece numa propaganda lá de uma cinemática bem bonita. Eu também coloquei lá na prateleira lá atrás, para quem conhece acabar sacando, né? Quem observar mais a ilustração. Outra observação bem legal é que foi na iluminação da janela. Vocês vão ver que tem a janela ali do canto que fica do lado do elfo, né? E ele é um elfo anão, tá? E outra coisa, então, é que eu dei uma atenção para fazer a sujeira na janela. Pode ser que não seja tão perceptível e que muita gente não perceba, né? Mas é um detalhe que eu peguei durante o meu dia a dia. Eu tinha ido para academia, eu já tinha começado a ilustração e aí uns dias depois eu fui para academia malhar. E tava de manhã, tava aquele sol meio forte ainda, tal, que tinha acabado de sair. E tava batendo a luz na janela e a iluminação tava batendo no chão. A luz passava pela janela e batia no chão e fazia a cor, né, laranja, e a iluminação da academia tava tudo azulada. Então só o laranja vindo da janela, batendo no chão, que eu achei bem legal. Só que ele tava cortado porque a janela tava com sujeira. E essa sujeira eu percebi que ela cortava um pouco da iluminação, então não saía um quadrado tão interessante assim no chão, e ela gerava aqueles espólios voando, aquelas poeirinhas que brilham, sabe, na janela. E eu falei, caraca, no meu desenho eu não coloquei isso ainda. E eu tinha posto a janela muito, tipo, a iluminação passando muito certinho, tudo triângulo certinho. Não aparentava ter um vidrinho, nada do tipo. E aí quando eu olhei na academia essa iluminação, eu coloquei no desenho. No mesmo dia eu voltei e falei, nossa, eu vou pôr isso. Então observe durante o seu dia a dia as coisas, observe a luz que passa por uma janela, observe uma sombra, que isso pode ajudar na sua ilustração. Às vezes você parar de desenhar hoje e continuar amanhã pode ser uma ótima opção, tá? E o que eu melhoraria nessa ilustração foi algo que eu deixei bastante a desejar, que foi a perspectiva, que tem algumas coisas que eu vejo que estão erradas, daria para consertar, mas eu não queria exigir mais tempo e não queria investir mais tempo nessa ilustração. Eu já quero passar para outra e aprender novas coisas. Então foi bem legal, porque não é normal eu fazer desenhos do estilo do Hearthstone, mas eu tentei e foi bem divertido, assim, aprendi bastante coisas, né? Thumbnails, reestruturando a ideia da thumbnail, a iluminação ali, né, os contrastes que eu utilizei, né, a paleta de cores que eu usei para pensar bastante. Então é essa mensagem que eu deixo para vocês dessa ilustração.
não se apegue muito quando você estiver fazendo algo que você está achando legal, né? Volte atrás, refaça, ou se for o caso, faça um processo bem linear para você não demorar tantas horas como eu demorei nessa ilustração. Se é algo que tem um prazo, faça linearmente. Se não tem prazo, se você está fazendo para você, para o seu portfólio, cara, leve aí 10, 15, 20, 30 horas na ilustração, o quanto você achar necessário para ela, mas faça o que você achar interessante pro seu desenho. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Aí tá o nosso desenho finalizado de Hearthstone. Deixa aí nos comentários o que você achou. Se você quer mais dicas sobre paleta de cores, né? Sobre questão de contraste, o que você acha legal, o que você não acha. E vamos debater aí, beleza? Até a próxima e tamo junto.